Fih, eu molhei minha blusa de água. Uau, fez som. Tecnologia. Tecnologia de ponta. Ai, fecha a porta. Oi, gente, meu nome é Isabel Gali e esse é o meu canal. Então, eu quero começar agradecendo todos os comentários que eu recebi muito legal no vídeo passado. Muitas meninas vieram falar comigo que estão passando pelo processo de transição, ou meninas que estão pensando em começar, meninas que passaram e que gostaram muito do vídeo. Então, assim, eu tô muito feliz com a repercussão que ele teve e muito obrigada. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouco da minha experiência na Turquia, trabalhando com os refugiados. Pra quem não sabe, eu e meu esposo em uma equipe, em abril eu acho, a gente viajou pra Turquia e a gente foi trabalhar com os refugiados da Síria. E foi uma experiência assim, muito incrível, então eu quero compartilhar e dividir com vocês como foi ela. Então, a gente passou 2 meses lá, quase 2 meses. Foi um tempo assim muito bom. A gente trabalhou em 2 cidades, Istambul e Çeşme. E foi um tempo assim muito legal. A gente teve uma oportunidade incrível. E assim, eu queria dividir pra vocês um pouco do que foi estar lá, do que foi trabalhar diretamente com os refugiados. Porque, gente, eu vou falar uma coisa, sinceramente. A gente vê na TV, a gente vê no noticiário, a gente pode ver assim na internet, ver qualquer coisa, mas quando a gente tá lá e a gente vê aquilo de perto, é um sentimento assim muito forte, é uma coisa muito forte. E eu me senti muito privilegiada por Deus, por poder estar lá e por poder dividir um pouco do que eu tenho com aquele povo, assim. O trabalho da nossa equipe foi maior com crianças, a gente foi voltado para trabalhar com crianças, né? E você pode se perguntar, Bel, como você trabalhou com as crianças sírias se você nem sabe falar a língua deles? Então, gente, pra você dividir amor, alegria com as pessoas, você não precisa falar a língua delas. E esse tempo na Turquia me deu certeza disso, porque assim, a gente trabalhou com crianças. No primeiro momento, quando a gente estava em Istambul, a gente trabalhou numa creche só de crianças sírias. Assim, o líder dessa creche é um sudanês. Gente, conversar com ele no momento que eu cheguei na creche, que ele foi contar pra gente um pouco sobre a creche, eu já chorei, porque sério, ouvir aquele homem falar foi muito forte, muito profundo. Tipo, ele falou assim, que quando ele viu a situação acontecendo na Síria e viu as pessoas chegando na Turquia, ele começou a olhar para as crianças e ele pensou que, tipo, aquelas crianças iam chegar ali. Hoje, em média, na Turquia tem mais de 3 milhões de refugiados. Então, assim, imagina, em relação à escola, né? O país tem escolas públicas, tem tudo. Então, assim, chega, vamos dizer, 3 milhões a mais de pessoas, onde a maioria são crianças, num país e tipo assim, querem estudar e tudo mais. Então não tinha, tipo assim, não tem vaga nas escolas públicas e nas escolas particulares, grande parte não tem dinheiro pra pagar uma escola particular, né? Então assim, as crianças ficam sem estudar. E esse sudanês disse que quando viu essa situação, ele começou a pensar, como vai ser, o que vai ser o futuro dessas crianças sem poder estudar num país onde elas não sabem a língua direito. Então assim, nessa creche ele ensina turco, ele ensina árabe, que é a língua delas mesmo, ele ensina artes, ele ensina muitas coisas, ele sozinho. Gente, quando a gente chegou lá eu fiquei muito impressionada, porque tinha cerca de 80 crianças na creche e só ele. Então assim, elas estavam divididas em 2 salas e ele ia no canto, falava uma coisa, dava uma atividade, enquanto elas faziam, ele ia em outra. E tipo assim, é muito forte pra mim ver o que esse cara fazendo, porque assim, mesmo só sendo ele, mesmo sendo limitado tudo, ele não deixa de fazer, sabe? Porque tipo, é o amor, é o desejo de querer ajudar aquelas crianças. E você vê isso muito notório nele, no comportamento dele enquanto a gente trabalhava lá. Ele é um cara muito inteligente, então ele fala inglês, ele fala francês, se eu não me engano, ele fala árabe, ele fala turco, ele fala várias línguas e eu acho que daqui a pouco ele tá falando português também, porque tem muitas equipes indo trabalhar lá, daqui do Brasil. Então assim, durante o tempo que a gente tava lá, a gente foi com o propósito de levar alegria. Muitas crianças já nasceram no tempo da guerra. Eu acho que a guerra tem o que? 8 anos, 7 anos. Então, assim, a maioria das crianças cresceram na guerra. Então, assim, elas têm muita tristeza e elas são muito difíceis, sabe? Muito carentes. Então, quando a gente chegou na creche, a gente levou brincadeiras, a gente levou música, a gente levou tanta coisa. E, gente, foi muito lindo, porque a gente tava com um pouco de medo, né? Tipo assim, como as crianças vão receber a gente? Eu trabalho com crianças aqui no Brasil, eu trabalho com crianças há um bom tempo.
tempo. Então, assim, quando a gente foi pra lá, o primeiro dia na creche, eu tava nervosa, porque eu falei assim, gente, como vai ser a reação das crianças? Será que elas são abertas? Será que elas não são? Gente, as crianças receberam a gente tão bem. E tipo assim, com o decorrer dos nossos dias indo na creche, chegou um ponto que elas iam pegar a gente na esquina pra trazer até a creche. Tipo, e vinham com a gente abraçada. A gente não sabia falar direito, nada. Mas assim, é muito forte como o amor e a alegria, ele conecta as pessoas, sabe? Basta você querer fazer o bem pra alguém. E teve uma coisa que foi muito legal, que o líder da creche falou. A gente via, né? A gente via que as crianças, elas não queriam ir embora quando a gente tava lá, quando a gente fazia as brincadeiras. Gente, a gente fazia brincadeiras simples. A gente não levou as coisas mais mirabolantes do mundo, não. Tipo assim, as coisas mais simples. Tipo, vivo morto, passa um anel, essas coisas, essas brincadeiras. Deixavam as crianças, assim, muito felizes. A gente ficava até surpresa. Uma que fazia muito sucesso com elas era o passar a bola. A gente passava a bola e parava, né? Aí, tipo, alguém... Aí só parava e a pessoa saía. Gente, eles amavam, eles sorriam tanto, era muito legal. Aí as pessoas ficam pensando, mas será que isso tem efeito, né? Isso faz alguma coisa. Mas teve uma vez que um pai foi visitar a creche e ele chegou pra o líder e ele falou assim, eu vim ver o que tá acontecendo, eu vim ver o que tá tendo aqui, porque o meu filho tá chegando diferente em casa, o meu filho tá sorrindo mais, meu filho quer vir pra creche toda hora. Então eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Aí ele falou, né, que tinha uma equipe do Brasil e que veio servir, que veio brincar com as crianças. E ele falou assim, por quê? Por que eles vieram fazer isso? E o líder falou assim, por vocês, eles vieram pra cá. E assim, foi uma coisa foi muito forte pra gente, assim, ver que realmente tinha efeito, sabe? A alegria, ela gera esperança. Foi isso que Deus falou pra gente, que a gente podia ir e que Ele ia usar a gente pra levar alegria e amor pra essas crianças. Então, assim, a gente viu que a alegria gera esperança, sabe? Ver aquelas crianças sorrindo, gente, não tinha preço nenhum. E assim, em outro momento, a gente trabalhou, né, 2 semanas nessa creche e depois a gente foi pra Chesme. Em Chesme, a gente trabalhou diretamente com o campo de refugiados. Lá são campos agrícolas. São tipo acampamentos perto de fazendas, com plantação de batata, essas coisas. Então, assim, eles trabalham nessas fazendas e eles são pagos. Não é nem com dinheiro, é com batata, é com comida. Então, essa instituição leva roupa, leva alimento, leva fralda para as crianças, levam leite, porque tem muita gente, muita criança. Aí a gente ia com eles e além disso, a gente fazia atividades, porque muitas crianças, elas, quando os pais vão trabalhar, elas ficam sozinhas. Teve uma vez em um campo que a gente foi, quando a nossa van parou, veio tipo assim, gente, eu não consigo dizer o número de crianças que veio correndo pra van e tinha 2 adultos, talvez, no campo. Então, assim, eles passam um dia só e sem ter o que fazer. Então, essa ONG vai lá toda semana, acho que 2 vezes na semana, se eu me lembro. E leva brincadeira, leva tarefa, ensinam ele coisas. Então, assim, foi muito, muito bacana trabalhar com essa ONG. Teve uma coisa que foi muito forte pra mim, foi muito forte, tipo, ver aquela realidade de perto, sabe? Porque quando a gente vê no noticiário, a gente sabe que existe, a gente sabe que a crise com os refugiados existe, mas às vezes parece que a gente não tem conexão com aquilo, sabe? A gente lida como se não tivesse conexão com aquilo. E eu lembro que quando eu decidi ir pra Turquia, quando Deus falou comigo sobre ir pra Turquia, sobre trabalhar com aquelas crianças, eu comecei a me conectar muito com as crises dos refugiados. E tudo, gente, tudo que eu comecei a sonhar foi poder ir lá e fazer alguma coisa, tipo, brincar com as crianças, abraçar as crianças. Eu não sabia, eu não tinha o que falar, eu não sabia falar, mas eu sei que atitudes falam, né? Então eu queria falar de alguma maneira, eu queria estar com eles de alguma maneira. E assim, quando eu cheguei lá, teve um dia no campus que eu tava lá sentada, assim, tava todo mundo em atividade, eu me sentei e eu fiquei olhando pra uma mulher e ela tava muito arrumada. As muçulmanas, elas se arrumam muito, né? Então ela tava de lenço, aqueles lenços bonitos, tipo, muito maquiada, muito arrumada. E, gente, eu comecei a olhar aquela mulher e eu comecei a olhar o cenário ao redor daquela mulher. Gente, era muita pobreza. Pra vocês entenderem o nível de pobreza, era como um lixão e eles tinham pouquíssimo. Tem alguns deles, gente, que eles têm uma refeição inteira, tipo assim, uma refeição completa, às vezes por semana. E tipo, o restante dos dias eles comem pouca coisa, pão. Então, assim, quando eu olhei aquela mulher, tipo,
ela e o cenário ao redor dela, eu comecei a imaginar como devia ser aquela mulher no país dela. E isso foi muito forte pra mim, gente, porque se a gente parar pra entender que a crise dos refugiados é tipo assim, imagina você aí na sua casa, com a sua família, de repente o seu país entra em guerra e você precisa ir pra outro país. E pra chegar nesse outro país, você precisou talvez vender tudo que você tinha e começar uma vida do zero nesse país, que às vezes você nem tem oportunidade direito. Gente, quando eu comecei a olhar pra aquela mulher e imaginar como deve ter sido, como tipo assim, você ter sua vida, você talvez ter seu emprego, porque tipo os refugiados, a maioria dos sírios que conseguiram chegar, conseguiram atravessar, eram pessoas que eram ricas no país deles, que tinham uma condição no país deles, porque tipo é muito caro atravessar. Então assim, os que conseguiram sair eram as pessoas que mais tinham condição lá. Então assim, quando eu comecei a ver aquela mulher e pensar, meu Deus, é como você ter sua vida normal no seu país e do nada você ir pra outro país e viver como mendigo. E quando eu comecei a ver isso, eu pensei, meu Deus do céu, que situação difícil. O mais difícil de entender é que existem pessoas que consigam viver alheias aos refugiados. Tipo assim, a gente foi um dia de folga. Um dos dias de folga que a gente estava na Turquia, a gente foi na ruína de Éfeso, a gente foi num estádio onde Paulo pregou, a gente foi onde Jesus andou, tipo, andou onde Jesus andou. E foi um momento muito forte, foi um momento muito lindo, né? Visitar, conhecer. Mas teve uma situação lá que eu fiquei extremamente impactada. Tinha muitos brasileiros lá, né? Lá em Éfeso é muito turístico, então tinha muitos brasileiros lá. Uma das mulheres que estavam em uma caravana, ela perguntou o que a gente estava fazendo lá. E a gente falou, né, que a gente estava trabalhando com os refugiados da Síria e tudo. E essa mulher olhou para uma das meninas da equipe e falou assim: isso existe mesmo? Tem mesmo refugiado aqui? Gente, eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, depois da realidade que eu tinha acabado de ver, saber que existem pessoas totalmente alheias a isso, pessoas que querem andar onde Jesus andou, que querem andar onde os discípulos de Jesus andaram, mas não fazem o que Jesus fazia, entendeu? Não tem sensibilidade com o próximo. E isso foi muito forte. Eu sei que não é todo mundo que vai chegar lá na Turquia, não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com os refugiados. Gente, mas você pode fazer um pouco, tipo, você pode parar o seu tempo e orar. Você pode, tipo, Deus, eu quero orar pelas pessoas, eu quero orar pelos refugiados da Síria. Ou envia alguém que tá com a disposição de ir trabalhar, porque eu vou te falar, gente, é muito bom você tá lá. Tipo, você fazer aquelas crianças sorrirem, você poder levar amor. Quando a gente chegou no campo, quando a gente descia, as crianças corriam na nossa van. Elas corriam, elas abraçavam a gente. Elas eram muito carentes de atenção. Meu marido conseguiu registrar, assim, um dos momentos, as crianças pegando no meu cabelo. Era muito legal, sentir o carinho delas, sabe? Uma das coisas muito legais que a gente fez foi porque, assim, a gente ia nos campos, mas a gente ficou nessa ONG, né? E a gente ajudou a ONG de todas as maneiras. Então a gente separou roupas para os refugiados, a gente construiu, assim, praticamente, né, um depósito para eles guardar todas as doações que eles recebem. E uma das coisas que foi mais legal, a gente plantou uma plantação para os refugiados. A gente plantou mesmo, tipo, a gente cavou um buraco, a gente colocou adubo, a gente colocou as sementes, colocou adubo de novo, regou, tipo, gente, foi tão massa, porque assim, foi muito difícil, porque o sol era muito quente e era muito trabalho, mas o que encorajava a gente era poder ver que, tipo assim, mesmo que a gente fosse embora, os refugiados iam continuar colhendo daquilo e se alimentando. Foi tão gratificante poder fazer parte disso, sabe? Porque a gente vê que existe tantas formas da gente servir, existe tantas formas da gente amar o nosso próximo. Isso nem inclui as nossas palavras, existe tantas formas de falar de Jesus ou ser Jesus na vida das pessoas, mesmo sem a gente precisar falar alguma coisa. E foi muito bom ter tido essa oportunidade lá na Turquia, sabe? A gente também ficou muito próxima de uma família de refugiados que moravam no mesmo lugar que a gente, e a gente pôde abençoar essa família que morava lá com a gente, né? A gente pôde trabalhar com eles. Essa síria, ela se apaixonou pelo Brasil, gente. Foi muito, muito legal. Às vezes eu perco palavras de como
de explicar como foi esse tempo na Turquia, sabe? Eu e meu esposo, a gente teve muita certeza, e toda a equipe tinha muita certeza que era Deus que estava levando a gente, sabe? A gente viveu muitos milagres até chegar lá. Mas assim, teve um momento lá, eu tava tão grata por tudo que eu tava vivendo, eu tava tão grata por poder estar compartilhando alegria, por poder estar compartilhando amor, poder fazer parte de alguma maneira, sabe? Da reconstrução daquele povo. A reconstrução não ainda da terra. A gente não precisa esperar reconstruir a cidade. A gente pode começar a reconstruir o coração das pessoas, sabe? O coração das crianças que passaram por aquela guerra. E poder fazer parte com um pouquinho daquela reconstrução. Foi assim, incrível. Teve um momento que a gente chegou do campo, a gente chegou no acampamento, gente, o meu coração só tava assim, meu Deus, valeu a pena cada mensagem que eu compartilhei pra conseguir chegar aqui, valeu a pena cada pessoa, cada oferta que eu pedi, cada dia que eu orei, cada choro, cada lágrima, tudo valeu a pena pra estar aqui e poder dividir esse amor e essa alegria com o próximo. Então assim, foi algo muito lindo, gente, foi algo muito lindo, eu até me emociono de lembrar, sabe, como foi aquele tempo na Turquia, de como foi trabalhar com os refugiados, como eles precisam, sabe, como eles se sentem amados. Eu lembro um dia que um dos homens veio e ele serviu refrigerante pra gente. Gente, pra mim eu recebi como algo tão especial. Tipo assim, eram eles querendo dividir com a gente, sabe, o que eles tinham. E eu sou muito grata a Deus por ter vivido. E eu queria realmente te encorajar a se envolve numa causa, gente. Ora pelos refugiados. Se você consegue tempo, vai lá, faz um trabalho, sabe? Eu quero muito voltar na Turquia. Eu quero montar uma equipe e levar algo específico, sabe? Pra ensinar as crianças, pra sorrir com as crianças. E eu tenho esse sonho. Eu sei que Deus vai me levar novamente lá na Turquia. E eu queria te encorajar mesmo a, tipo assim, gente, luta por uma causa, sabe? Se é pelos refugiados, se é pelos moradores de rua, pelas crianças, mas gente, luta por alguma causa, divide amor e alegria com o teu próximo. Não é só palavra que as pessoas precisam, às vezes elas precisam de ações, elas precisam que a gente haja. Então tenham atitudes de amor, tenham atitudes de alegria, compartilha coisas com as pessoas. E isso não vai fazer bem só pra elas, isso vai fazer bem também pra você. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi muito legal pra mim poder compartilhar a experiência da Turquia com vocês. Eu tô muito feliz. Então, assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai poder receber todos os vídeos assim que ele lançar. Então, assim que eu postar um vídeo novo, você já vai receber a atualização e poder assistir, tá bom? Então, deixa seu gostei, deixa seu comentário se você gostou do vídeo ou não sei, mas fala comigo, compartilha suas ideias também e um beijo.